Olá! Este vídeo tem como objetivo apresentar de maneira sintética quais são as atualizações que deverão ser feitas no Plancom Edu Covid-19 e aquelas páginas, enfim, os itens, melhor dizendo, que não vão sofrer nenhuma alteração. Então vejam, o que não precisa atualizar no Plancom Edu? Não precisa ser atualizado os atores e a população-alvo, porque se mantém estudantes, professores, comunidade escolar, servidores. Não precisa alterar a ameaça no que se refere aos cenários de risco. E não precisa alterar os níveis de prontidão. Por quê? Porque nós ainda continuamos num nível de mitigação, iniciando muito lentamente o primeiro passo para a recuperação, que foi a vacina. Então, os níveis de prontidão também não são alterados. E o que precisa atualizar no Plancom Edu? Um dos pontos fundamentais dentro dos cenários de risco é a identificação do território. O que vale tanto para o Plancom Edu municipal quanto para o Plancom Edu escolar é que, além do que vocês já mencionaram sobre o território, agora precisa atualizar o número total de matrículas por série e ano, o número de famílias atendidas, a proveniência dos estudantes e dos servidores, fazer esta atualização, atualizar os grupos de risco, também de estudantes e servidores, o número de estudantes que, por opção da família, vão se manter 100% no ensino remoto, o registro das escolas, que, pelo tamanho das salas, vão ofertar ensino remoto, no que se refere ao Plancom Edu municipal, o número de estudantes que utilizam o transporte escolar, como que vai se dar a forma e os grupos para servir a alimentação escolar, e dentro do levantamento das EPIs e EPCs, o que tem em estoque e quais são as projeções para novas aquisições. Ainda dentro do item identificação de território, no Plancom Edu municipal nós recomendamos acrescentar o número e o nome das escolas que já estão com Plancom prontos e homologados, e no âmbito do Plancom Edu escolar, qual é o tamanho das salas de aula da escola e quais são os equipamentos próximos à escola, ou seja, se tem uma unidade de saúde, de assistência social. E ainda no Plancom Edu municipal, quais são as organizações que dão apoio às escolas e até à Secretaria de Educação no âmbito municipal. Outra atualização é em relação à vulnerabilidade, as capacidades a instalar e as capacidades instaladas. Lembrando que aquilo que era vulnerabilidade em 2020, talvez tenha se tornado agora uma capacidade instalada. Por quê? Porque a vulnerabilidade é uma condição de fragilidade que deveria ter ido para o item capacidade a instalar, e se essa ação foi realizada, hoje passa a ser uma capacidade instalada, porque se tornou um ponto forte, um ponto de resiliência. Então, essa atualização precisa ser feita nos três aspectos. Em relação às dinâmicas e ações operacionais, importante informar que agora nós temos que rever as ações propostas, então o plano de ação ele também precisa ser atualizado, é preciso definir o modelo pedagógico e, portanto, atualizar os planos, pensar como que vai se dar a capacitação da rede, a capacitação das equipes e como que o plano de comunicação vai ser realizado, uma vez que é muito importante que todos tenham uma informação clara, precisa
e objetiva. Então, se as diretrizes forem alteradas, e estão sendo, essa modificação, essa atualização é muito importante. Em relação ao sistema de comando de operações ou aos nossos comitês escolares e comissões escolares, é muito importante também que, se houve alteração, pessoas que mudaram ou funções que foram alteradas, nós precisamos atualizar o nosso SCO. E aqui também é muito importante incluir os novos membros e também novas funções que podem ter aparecido. Eu lembro que na portaria 750 está indicado quais são as organizações e as representações do Plancom Edu municipal e do Plancom Edu escolar. Em relação ao sistema de alerta e alarme, é importante também rever e atualizar as ferramentas disponíveis. Nós mantivemos ferramentas como a matriz de risco, os boletins, a plataforma multiterritorial, os dados estatísticos. Temos também o Coronadados, que é uma plataforma utilizada pela Fiesc, e em breve vamos ter o Core Educação, mas aqui nós salientamos a importância da atualização dos casos que podem surgir na escola e, portanto, a elaboração de boletins e dos relatórios. Nós também recomendamos que vocês atualizem as versões do plano, porque a partir de agora nós vamos ter a versão 2, 3, 4, então qualquer alteração feita na dinâmica de ação do plano, o plano deve ser atualizado, as versões devem ser numeradas e nós recomendamos que vocês incluam um quadro com o histórico das versões no início do Plancom. A versão mais atual é a que estará em vigor e não se deve deletar a versão antiga, e sim criar um novo arquivo atualizado. Lembrando que todos os planos devem ser publicizados para que toda a comunidade escolar tenha conhecimento. Aqui nós temos um modelo do histórico de versões, mencionando a data, qual é a versão, o que foi atualizado, tanto no Plancom Edu municipal quanto no Plancom Edu escolar, e alguma observação que seja necessária. Nós recomendamos também subir no Drive a versão atualizada e não há necessidade de reencaminhar para o comitê municipal. Os nossos tutores regionais do Plancom Edu estão à disposição de todas as regiões, então é importante que as demandas, as dúvidas sejam encaminhadas para as regionais, que eles farão o contato conosco caso haja necessidade. E muito importante nesse momento é colocar a mão na massa. Por quê? Porque defesa civil somos todos nós. Então, muito bom trabalho a todos vocês. Muito obrigada.